E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Pai Celestial, possa o Senhor acrescentar as tuas bênçãos à leitura que temos feito da tua palavra, Senhor. E nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não estou esperando aqui, Senhor, um milagre que mude apenas a minha vida material, a minha vida terrena, porque o mundo está caindo aos pedaços, o mundo está condenado à morte, o fim vem e Satanás está tentando nos distrair para que não atentemos para essa tão grande salvação que o Senhor tem estendido para cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar segundo a tua bondade, pois o pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis os aceitar. É interessante pensar nisso, porque todos queremos ser pentecostal, e é interessante que meditemos um pouco no que significa ser pentecostal. A palavra pentecostal começa com o prefixo pente, que vem de 5, né? Pentecostal, pente é 5, é pentagrama, 5 partes, né? E você observa aqui que, de fato, quando aconteceu esse evento, estava se cumprindo o 50º dia da ascensão de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ficou com eles 40 dias, foi assunto ao céu, e passados 10 dias eles estavam lá, porque ele disse: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Se ele mandasse eles para um seminário, para se preparar para pregar a palavra, com certeza demoraria muito mais do que 10 dias. Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Então, quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, você observa que era o 50º dia. Fazia 50 dias que Jesus tinha subido. E 50 também nos faz lembrar do jubileu que havia no Velho Testamento. Era de 50 anos o jubileu. E no jubileu celebrava-se uma festa. Ali os escravos que quisessem ser soltos podiam ser soltos. Podiam ser livres. Quando batia que dava, inteirava os 50 anos, ele podia olhar para o capataz e falar: chega, hoje você não me bate mais. Hoje eu não sou mais escravo, eu quero ser livre.
Eu posso, a lei me dá esse direito. Porém, se ele desejasse permanecer escravo, ele falaria, ó, não quero ser livre, eu quero continuar. Ele era marcado com uma sovela na sua orelha e ele jamais seria livre. Jamais teria uma chance de ser livre. Ele rejeitou a sua liberdade. E é interessante porque na festa de Pentecostes também se devolviam propriedades que haviam sido adquiridas. Elas eram restituídas para o dono original. As propriedades, se o senhor tinha um terreno, se o senhor tinha vendido, nesse dia de Pentecostes agora o senhor podia ir lá e reclamar, eu quero meu terreno de volta. Uma herança que o senhor tinha, uma herança que eu tivesse. E é interessante porque nesse dia de Pentecostes, a herança de Jesus, que eram os filhos e filhas de Deus que estavam perdidos. Jesus disse que veio buscar o que se havia perdido. Aleluia. E se havia perdido, quer dizer que era dele. Porque senão não estava perdido. Você chega lá e fala, oh, essa carteira é minha, eu perdi ela. Então você prova que é sua e você toma ela de volta. Jesus veio buscar o que havia perdido. A propriedade de Jesus agora, no dia de Pentecostes, estava voltando para a sua mão novamente. Aleluia. Porque agora o Espírito Santo estava descendo Glória e tomando posse daquelas vidas, não para fazer deles grandes pessoas aplaudidas pelo mundo, Aleluia. mas para que Cristo pudesse habitar agora em homens e mulheres e continuar a obra que ele começou. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse, estarei convosco até a consumação de tudo. E isso é muito sério. Então agora aqueles homens que estavam esperando já há 10 dias ali naquele cenáculo, que coisa difícil você ficar esperando algo e parece que a coisa não acontece. É mais fácil aceitar alguma coisa fácil e que nos prometa grandeza, porque está no homem desejar a grandeza. Mas o meu irmão Aleluia. Cícero, né? Ele disse aqui, eu quero ser pequeno. Amém. Isso mexeu comigo, porque eu quero ser pequeno também. Glória a Deus. Aleluia. Porque se eu não for pequeno, o grande Deus não pode habitar em mim. Aleluia. Mas é hora de nós fazermos um inventário de nós mesmos. Aleluia. E perguntar o que nós queremos de Jesus aqui. Porque aqueles homens que estavam no cenáculo queriam ser revestidos de poder. Aleluia. Poder não para se aparecer lá fora. Era poder para vencer o maior inimigo que eles tinham. Como disse o nosso amado irmão aqui. Glória a Deus. O maior inimigo que eu tenho está comigo há 52 anos. O irmão disse, sou eu mesmo. E é isso, nós devemos reconhecer isso. Não podemos culpar nem Satanás. Porque se você estiver em Cristo, Satanás não pode chegar em você. Não tem como você falar. Aleluia. Ah, foi Satanás que fez eu fazer isso. Não! É nós que caminhamos até a fronteira. Porque estamos presos ainda nos desejos do mundo. E quando eu falo isso, eu não estou falando de querer ser ator de televisão, jogador de futebol, não. É de ser o grande pregador. O pregador aplaudido. O pregador que ganha 3.000 reais para pregar numa noite. Que evangelho é esse, meus irmãos? O que está acontecendo com a cristandade? Aleluia. Ou Aleluia. nós não estamos lendo a Bíblia? Glória. Porque o cristão da Bíblia é diferente. Aleluia. O cristão da Bíblia suporta ser crucificado de cabeça para baixo. Aleluia. O cristão da Bíblia suporta chicotada nas costas. Glória a Deus. O cristão Aleluia. da Bíblia evangeliza, ganha milhares de almas. E no dia do seu julgamento ele diz, ninguém me assistiu na minha última audiência, mas o Senhor me assistiu. Essa é a convicção que nós precisamos ter, meus irmãos. Talvez o mundo te abandone. Quando eu falo mundo abandonar, tudo bem, o mundo, está tão grande o mundo, né? Tem gente que nem sabe que eu existo. Mas e se eu disser para vocês que Jesus, Senhor Jesus, disse que veio para colocar a nora contra a sogra, pai contra filho, irmão contra irmão? Não pideis que vir trazer paz à terra.
Aí complicou tudo. Porque se Jesus não veio trazer paz, então o que ele veio trazer? Ele disse, eu vim trazer espada. Aleluia. Glória a Deus. Essa espada aqui, ela vai te causar problema, meu irmão. Aleluia. Vai te causar problema, irmã. Se não está causando, é porque você não aceitou ela ainda. Aleluia. Agora, quem sou eu para falar isso para você, meu amado irmão, minha amada irmã? Mas eu tenho que dizer, essa palavra, ela machuca. Isso é uma espada, meu irmão José. Aleluia. Pastor José, isso aqui é uma espada que corta, ele bota a tua família contra você. Quando você a toma como ela é dentro do seu coração, ela te machuca, porque todos ficarão contra você. Agora, se todos não são pessoas, não é o bêbado, não é o cachaceiro, não é a prostituta. Porque quem crucificou Jesus foi o bêbado e a prostituta? O ladrão? Quem foi que perseguiu Jesus, meus irmãos? Leitores da Bíblia, assistentes de igreja, amados irmãos e irmãs fiéis ali, todo culto ali fiéis, aquele sacerdote Caifás, aqueles homens não eram cachaceiros, não eram bandidos, eram homens que estavam ali no serviço, ali dedicados, tentando fazer o povo ser direito, de olho no povo, para que não houvesse adultério, para que não houvesse roubo. Aleluia. E agora, nós chegamos e voltamos lá no Éden, porque é Gênesis, e Gênesis significa o começo, e nós precisamos saber onde começou tudo isso. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva estavam dominando ali no jardim do Éden, e Deus disse, olha, vocês podem comer todos os frutos das árvores aqui, só não pode daquela que está no meio do jardim ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comer, certamente morrereis. Era tão simples obedecer a palavra e ficar com aquilo e obedecer. Que coisa boa, meus irmãos. Eles tinham um companheirismo com Deus, era diferente de nós nos ajoelhamos aqui, nos humilhamos. Eles não, eles tinham um companheirismo, porque não tinha pecado, o pecado não tinha entrado. A Bíblia fala que Deus foi lá procurar Adão. Aleluia. Adão estava em pecado, como é que vai achar? Como que nós vamos ser achados Glória a Deus. Deus em pecado? Mas aí Eva foi lá, deu ouvidos para a serpente, e a serpente pegou a palavra de Deus e botou uma mudançazinha nela. Porque Deus falou, certamente morrereis. E ela foi lá e botou 3 letrinhas, N-A-O-T. Certamente não morrereis. Aquelas 3 letrinhas que ela botou ali acabou com tudo. Porque inverteu a coisa. E a serpente agora vai falar a verdade para Eva. Satanás ali através da serpente vai falar a verdade para Eva. É porque no dia, Deus sabe que no dia que vocês comerem isso aí, vocês vão ficar como ele, conhecendo o bem e o mal. E você viu que depois que eles comeram, o que Deus falou? Porque Deus tem lá os seus anjos, tem o seu exército dos céus, e ele conversa com eles. Ele conversa com eles. Ele disse assim, ó, agora o homem é como um de nós, conhece o bem e o mal. E a serpente falou isso para Eva, falou a verdade. Agora o problema de Satanás, ele é perigoso quando ele nos fala a verdade. Porque a verdade é o que dá credibilidade. Olha que você acredita na mentira. O estelionatário, o bom, se assim podemos chamar, ele tem que chegar e falar muita verdade para você. Porque quando ele conquistar a sua confiança e falar a mentira, você está acreditando nele. Então ali entrou o pecado, a morte agora começou a reinar. E Satanás pegou a propriedade de Deus, que era a criação máxima, que era o homem ali e a mulher. E agora Satanás tinha domínio, botava doença, botava cansaço. A propriedade de Deus agora estava nas mãos erradas. Estava nas mãos do diabo. Porém, quando chegou nesse dia de Pentecostes aqui, a propriedade voltou para a mão de Jesus. Amém. Aleluia. E é interessante Glória a pensarmos Deus. nisso, meus irmãos, porque lá no Éden, quando Adão e Eva pecou, eles tentaram cobrir a nudez com folhas de figueira, e é isso que nós tentamos fazer. Nós queremos uma religião que cubra a nossa vergonha, meu irmão, porque nós sabemos onde nós estávamos, mas aquilo não serviu. A cobertura que Deus providenciou serviu, que foi a pele do cordeiro. Matou um cordeirinho e cobriu eles assim, agora sim, estão cobertos.
E lá na frente você vai ver Abel e Caim oferecendo sacrifício a Deus. Duas igrejas. Abel e Caim. Abel estava oferecendo sacrifício para Deus. E Caim estava oferecendo sacrifício para Deus também. Mas Deus não aceitou. Porque o sacrifício de Caim era segundo o intelecto, era segundo a análise que ele tinha feito da situação. E ele pensou, Deus é maravilhoso, Deus é belo, Deus é maravilhoso, Ele merece uma coisa bonita, um altar bonito, com frutas coloridas e plantas coloridas. Aleluia. Mas Abel, por revelação, nos diz a Bíblia, Hebreus 11, ofereceu o melhor sacrifício. Porque Abel, por revelação, sabia que o pecado tinha vindo por sangue. E ele sabia daquilo. E ele sabia, por revelação, que se havia uma sentença, no dia em que dela comer, certamente morrereis. Então eu estou condenado à morte. Para mim não morrer alguma coisa, tem que morrer no meu lugar. Tá, aquele cordeirinho estava morrendo no lugar dele. E você vai ver que isso entra na lei ali. Na lei de Moisés. Eles sacrificavam ali o cordeirinho, touros, tinha todo aquele sacrifício. Anualmente era sacrificado o cordeirinho lá. Só que sacrificava hoje, daqui um ano eu tinha que sacrificar de novo, porque eu continuava pecando, a minha natureza não era mudada. Mas quando chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro, aí tem uma diferença. Glória a Deus, aleluia. Porque o cordeirinho, animalzinho, é animal. Ele morria, a vida dele não podia vir para mim e misturar. Aquele animal, eu sou homem. Mas Jesus Cristo é homem. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era um homem. Ele se fez semelhante a mim. Ele sofreu as minhas dores. Ele entendeu a minha dor, o meu sofrimento. E quando esse Cordeiro morreu, glória a Deus, agora a vida desse Cordeiro pode voltar e entrar dentro do adorador. E no dia de Pentecostes isso aconteceu. Nós devemos saber disso. O Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o Espírito de Deus. Mas se não confessa, não é de Deus. Agora, não é confessar que Jesus veio em carne há 2000 anos atrás. É confessar que agora, quando o crente recebe o Espírito Santo, Jesus está vindo na carne do crente. aleluia. Vou falar, Jesus veio em carne, perguntar Glória. para o espírita, para o católico, para o macumbeiro, para todo mundo. Veio sim, 2000 anos atrás, veio sim. Mas agora? Mas como que vão crer que Jesus Cristo veio agora em carne e habita? Paulo disse, Cristo em vós, esperança da glória. Amém. Cristo em vós. Aleluia. Como é Cristo em vós, se não for em espírito? Glória a Deus. Aleluia. Mas como que eu vou dizer Aleluia. isso se eu estou crendo que Jesus é a segunda pessoa da Trindade? 325 depois de Cristo, o catolicismo saiu com essa. A maioria da cristandade aceitou isso. Mas quando Jesus Cristo entrou em cena, a coisa foi revelada para quem tinha que receber a revelação. Você perceba que coisa triste é que o povo judeu sabia que o Messias viria. E eles sabiam que o Messias era o próprio Deus. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado Aleluia. está sobre os seus ombros. E o seu Glória a nome Deus. será maravilhoso, conselheiro, É verdade. Deus forte, Pai da eternidade Aleluia. e príncipe da paz. Aleluia. E os judeus Glória. sabiam que se era Deus forte, só podia ser o próprio Deus. Porque em Deuteronômio, capítulo 32, verso 39, anote isso. Glória a Jesus. Deuteronômio Aleluia. 32, 39. Deus disse, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Aleluia. Mas Aleluia. Jesus não estava com eles? A palavra dele estava com eles. Jesus é a palavra de Deus. Aleluia. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória. Agora o verbo de Deus, a palavra de Deus. A minha palavra é quem, irmão Daniel? Senhor. Aleluia. Eu falo, irmão Daniel, não fui eu que falei que ia trazer o senhor aqui não, foi a minha palavra. Não, a minha palavra sou eu. A palavra de Deus é Deus. Amém. Aleluia. E eles sabiam, os judeus sabiam, aqueles sacerdotes Caifás, Anás, eles sabiam que o Messias tinha que vir e que o Messias era Deus. Mas tinha um problema.
Eles estavam grandes demais. Eles não queriam ser pequenos, irmãos. Eles queriam ser grandes. Eles davam esmolas, tocando trombeta para que todos vissem. Eles oravam nas esquinas para o pessoal ver. Olha que crente abençoado orando ali, ó. Mas Jesus falou: olha, vai lá no teu quarto, lá, em secreto. E o teu Deus que te vê, vai lá e diga: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Glória. Deus é fiel. Glória. Aleluia. Amém. Isso é forte e dói, porque vai contra os conceitos, nossos conceitos mentais, mas é a Bíblia. Amém. Glória. Aí Jesus apareceu, eles esperando o Messias. Agora, se eu sou sumo sacerdote, Caifás, eu quero ser grande, Anás quer ser grande, o irmão abençoado lá quer ser grande, o outro fulano quer ser grande, e o Messias vai vir, vai ser pequeno? Não, vai ser grande. O Messias, quando vir, vai descer uma escada de ouro do céu. E detalhe, vai vir aqui na nossa igreja, que a nossa igreja é certa. Nós devemos ser certos em nossos corações, irmão Jorge. Amém. Aleluia. O senhor sabe disso, pastor Jorge. O senhor é um homem humilde. Amém. Glória a Deus. E por isso está dando oportunidade. Creia nisso. Se não for a Bíblia, não precisa me saudar se não quiser, mas eu vou saudar vocês. Amém. Aleluia. Porque eu amo a vocês. E eu sei Glória. que vocês me amam também. Aleluia. Vocês são cristãos. Amém. Aleluia. Glória. Mas nós precisamos encarar essas verdades agora. Porque quando Jesus Cristo veio, aquele mesmo povo que esperava Ele e orava: oh Deus, manda o Messias, é o Messias. E o Messias vai vir, aleluia, quando o Messias chegar. Quando o Messias apareceu, eles rangiam os dentes. Ele falava e incomodava eles. Porque a minha chance de ser grande agora ia por água abaixo. Se o mestre é pequeno, então eu. Como que eu vou ser o grande pregador? Como que eu vou ser o pregador das multidões? Se o mestre é pequeno, o mestre ajoelha e lava os pés sujos daqueles pecadores que nós conhecemos desde criança. Nós sabemos que não era um flor que se cheire. E agora o mestre abaixa lá e lava Glória os a Deus. pés. E eu vou seguir esse homem. E eu vou ter que ser menor que aquele homem que está lavando os pés dos discípulos. Que Aleluia. coisa dura! Que difícil aceitar esse Messias! Nós falamos: eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. Mas para aceitar Jesus, basta você olhar lá atrás. Era difícil. A sua vida estava comprometida na vizinhança. Eles iam olhar para você e falar: você é um daqueles lá, né? Aquele camarada que deixou a prostituta lavar o pé dele lá. Foi um escândalo. Mas em São João, capítulo 14, aí ele começou a se revelar. E ele começou a se mostrar ali para os seus discípulos. Eles sabiam que ele era do bem, eles sabiam. Aí ele falou assim, ó, versículo 2, não, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. São João 14. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, Aleluia. para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Ele falou isso para os discípulos. Jesus falou para os discípulos que eles sabiam para onde ele ia e eles conheciam o caminho. Aleluia. Era o caminho qual? Era a Assembleia de Deus, era a Batista, era... E agora? Porque tinha a denominação dos fariseus, tinha os saduceus, tinha herodianos, mas ele falou: vocês conhecem o caminho. Aí no versículo 5, disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus. Aleluia. Disse-lhe Jesus. Amém. Aleluia. Disse-lhe Jesus, São João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém
Vem ao Pai, senão por mim. Aleluia. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Glória a Jesus. Disse Filipe, Aleluia. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra-nos o Pai. Você quer ver o Pai? Quem deseja ver o Pai? Aleluia. Filipe desejou e disse, mostra-nos o Pai. Versículo 8. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Aleluia. Glória, Senhor. Glória a Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Deus seja Glória a louvado. Jesus. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Oh, Deus. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O que é uma pessoa dentro da outra? Ou é o Espírito Santo, Deus, que enche os céus e a terra? Jeremias 23, verso 24. Não enche eu os céus e a terra? Deus, isso é Deus, Jeremias 23, 24. São João 4, 24. Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é Espírito. E importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O Glória a Espírito Deus. que enche os céus e a terra. Aleluia. Olha só. Mas Jesus disse, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então você vai entender o porquê que Jesus Cristo ora estava agindo como homem e ora estava agindo como Deus. Amém. Aleluia. Como homem ele disse, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Como homem a Bíblia nos disse em Isaías, porque uma virgem conceberá e dará à luz um filho, pão e manteiga comerá. Aliás, manteiga e mel comerá até que saiba aceitar o bem e rejeitar o mal. Isso é homem, Jesus homem. Ele tinha que aprender a rejeitar o mal. Mas como Deus. Em São João 8,58. Glória a Deus. Depois que ele tinha dito, lá no versículo 57, para os Aleluia. fariseus, olha, vosso pai Abraão viu o meu dia. E ele exultou. Aí eles falaram assim, o senhor não tem mais de 50 anos, não tem nem 50 anos, como é que você diz que viu Abraão? Aí no versículo 58 ele disse, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu Glória a Jesus. sou. Ali Aleluia. era Deus. Glória a Deus. Dormindo num barquinho era Glória a homem. Deus. Estava cansado. Aleluia. Era o filho cansado no barquinho. Senhor Jesus. Aleluia. Mas quando levantou e disse, tempestade, cessa-te. Ali era o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Quando estava Deus chorando salva. no túmulo de Lázaro, Glória a Deus. era o filho, era o homem. Mas quando disse, para um defunto de 4 dias que estava morto, fedendo, Lázaro, Aleluia, sai meu para Deus. fora. Aleluia. Ali era Glória Deus, a Deus. o Pai. Por isso Jesus é o Emanuel, que significa Deus conosco. Amém. Aleluia. Deus conosco. Glória a Deus. Por isso ele falou, olha, vão e batizem todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele disse, Aleluia. São João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. E como é que é o nome? É para fazer em nome. Nome? Como é que faz sem saber o nome? Ah, é Pai. Pai não é nome. Filho não é nome. E agora ele estava chegando ali no Pentecoste. E ele se repartiu ali. E ele tomou aqueles homens ali. E ele foi enchendo aquele pessoal ali. Olha, meus irmãos, eu quero deixar bem claro para os amados irmãos que aqui nós estamos partindo o pão de Deus. Aleluia. Isso aqui que eu estou pregando aqui não é a mensagem da igreja fulana, nem da igreja beltrana, nem da ciclana. Aleluia. Mas nós precisamos da verdade de Deus. Amém. E Glória a a Deus. verdade não sou eu. A verdade não é você. A verdade é a palavra. E Aleluia. cadê o nosso Glória a desespero? O Deus. mundo está caindo aos pedaços. As pessoas estão Aleluia. brincando de ser crente. É verdade. As pessoas estão obedecendo o sistema religioso. Aleluia. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Porque ir de pregar o evangelho sim, mas esse evangelho ele é completo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que Aleluia. Glória a da Deus. boca de Deus. Então agora em Pentecostes desceu o Espírito Santo e tomou a todos ali.
Aí Pedro pegou e pregou, falou assim, olha, nós não estamos cheios de moço, não estamos bêbados, não. Isso foi o que o profeta Isaías disse. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Por quê? Porque Aleluia. Deus tratava com os judeus, não tratava com os gentios. Como nação, ele tratava só com os judeus. A Bíblia chega a dizer que Jesus veio para os judeus. Jesus chegou a dizer isso para a mulher, sabe, para aquela mulher sirofenícia. Ô Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele nem deu confiança. Sabe por quê? Porque ela chamou ele de filho de Davi. Filho de Davi caracteriza ele como rei. Ele é filho de Davi porque é rei. Filho de Deus é sacerdote. E filho do homem, profeta. Perceba que o profeta Ezequiel foi várias vezes chamado de filho do homem. Quando Jesus se referia a filho do homem, é ministério de profeta. E ele era profeta. Aleluia. Ele profetizou para a mulher lá no poço. Glória a Deus. Mas a mulher chamou ele de filho de Davi. E filho de Davi é rei. Só que ele era rei dos judeus. E ela não era judia. Por isso que ela fala, filho de Davi, tem compaixão. Quando Bartimeu falou, filho de Davi, tem compaixão, ele parou na hora. Bartimeu era judeu. Mas quando a mulher falou, filho de Davi, ele nem deu confiança. Daí quando ela falou, Senhor, aí ele parou e deu confiança. Ela falou, minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí ele falou assim, ó, eu não posso pegar o pão dos filhos dos judeus. Não posso pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Os gentios, é nós. Os cachorrinhos, é nós. Por isso que nós temos que se humilhar. Porque nós éramos cachorrinhos, nós não éramos, nós éramos excomungados. Ele veio para os seus o rejeitaram. E aí o evangelho bateu para nós aqui, e nós estamos aceitando aqui. Nós vamos se arrastar aqui. Nós vamos atrás e falar, Senhor, me ajuda, Senhor. Aleluia. Se é a vaidade que eu tenho que acabar com ela, me ajuda. Eu não estou dando conta, mas me ajuda. Glória a Deus. Aí quando ele falou isso para a mulher em vez de ficar brava, ele falou, ai, pregador, isso que é um pregador amoroso, né? Me chamou de cachorro. Não vou ouvir mais esse homem. Ela parou humildemente e falou para ele, falou, Senhor, só que os cachorrinhos também comem das migalhas. E as palavras disse, eu quero pegar uma migalha. Eu quero comer migalha. Aleluia. Oh, meu Deus. Vamos pedir para ele derramar umas migalhas para nós. Umas migalhas da palavra pura e inadulterada. A palavra que promove mudança. Porque religião nós já estamos cansados. Aleluia. Mas a palavra promove mudança. Glória. Glória a Deus. Aí, ele pegou e abençoou a mulher, teve a sua bênção lá. E você vai perceber que no dia de Pentecostes, quando ele chegou e entrou naqueles homens e Pedro pregou a palavra ali para eles, aquilo mexeu com o coração do povo. Talvez teve uns ali que não mexeu. A palavra de Deus é uma rede, você joga, ela vai pegar peixe, vai pegar tartaruga, aranha d'água, todo tipo. Mas os peixes Deus vai separar e vai trazer. Aleluia. E ali no dia de Pentecostes, eles entenderam, eles viram a besteira que eles tinham feito. O quê? Então era o Messias, esse homem que nós crucificamos. Aí compungiu o coração. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ter o coração compungido, meus irmãos. Deus se fez carne, habitante de nós, sofreu amargamente. Glória. O que nós estamos fazendo com esse evangelho? Aí eles compungiram e disseram, está aqui, Atos capítulo 2, verso 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração. Atos 2, 37. E ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro mandou ele ser batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leia sua Bíblia, Atos 2, 38. Ali Pedro falou como é o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É Senhor, porque é Pai. Jesus é o nome que foi dado ao bebezinho, ao filho. Jesus, o seu nome será Jesus, que salvará muitos. E Cristo significa ungido, ungido com o Espírito Santo. Aleluia. É o Glória Verbo a que se Deus. fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Aí você diz, mas lá ele recebeu o Espírito Santo. O pai falou lá, ó meu filho amado,
E aí o Espírito Santo desceu em forma corpórea. Olha, o Pai que falou, esse é o Filho amado que me comprazo, é o próprio Espírito Santo. São João 4:24. Deus é Espírito. Foi ele, esse Deus que é Espírito, que falou, esse é o meu filho. E ele desceu em forma corpórea de pomba. Porque quando Deus desceu em Jesus, ele não esvaziou o céu, ele continua enchendo os céus e a terra. Aleluia. É isso que nós Glória a precisamos. Deus. Para Deus habitar em você, meu irmão, ele não vai esvaziar o céu. Para ele habitar em Jesus, para ele vir se manifestar como homem aqui, o céu não ficou vazio. Então Jesus Cristo veio e derramou seu sangue, e Deus é Espírito. E em Atos capítulo 20, verso 28, fala que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós temos que pregar isso, meus irmãos, porque é o Deus que nós adoramos. Amém. Aleluia. Nós adoramos esse Deus, nós temos que saber mais dele. Amém. Então, ser pentecostal significa que Deus já conhecia, sabia, irmão? Pastor José, Deus já sabia que o senhor ia estar com essa camisa verde aqui hoje. Amém. Aleluia. Deus conhecia cada um. Quando você aceitou a Jesus, você está pensando que ele não sabia disso, não? A Bíblia fala que os nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Como que ele fez Aleluia. isso? Porque ele já sabia, minha irmã. Ele sabia quem ia aceitar e quem não ia. Amém. Aí o pessoal fala, é predestinação, ele escolhe esse, joga aquele e joga aquele fora. Ele já conhecia o fim desde o princípio. Ele sabia que nós estaríamos aqui, meus amados irmãos. Aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará. Glória É a a Deus. Bíblia de Deus. É saber que Deus se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Ser pentecostal significa ter Glória a sido Deus. restaurado a Deus, recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo se apodera do crente. Agora aquele homem é de Deus de novo. E por isso ele vai viver em obediência. Glória a Deus Deus. possa continuar Aleluia. abençoando a todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia.